Lindezas, bem-vindos ao Tatus Juris. Hoje o assunto é sobre divisão de bens e tem praticamente 4 situações. Primeiro eu vou mostrar para vocês a partilha universal, que pode ter 2 casos. Divórcio, ou então a pessoa vai querer fazer um testamento, ou no caso de falecimento, que aí vira uma herança mesmo. E também essas duas mesmas situações, porém para a divisão parcial dos bens. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, pega o seu material e bora lá. Começando aqui pela partilha universal, no caso em que há o divórcio. Numa primeira situação, tem a pessoa 1 e a pessoa 2, ambas solteiras. Supondo que a pessoa 1 tenha uma casa e a 2 um carro. Elas vêm a se casar e esses dois bens passam a ser dos dois. Além disso, durante o casamento, os dois compram juntos um terceiro bem. E aqui não interessa em nome de quem esteja esse bem, seja da pessoa 1 ou da 2. Vamos adicionar a esse caso que a pessoa 2 tenha recebido uma herança, um terreno. Além disso, tiveram 2 filhos. O tempo passou, eles vieram a se divorciar. Cada um foi para um canto e aqui começa a divisão. Não interessa se, antes do casamento, a casa pertencia totalmente à pessoa 1. Como eles estavam casados pela partilha universal, metade dessa casa vai ficar com a 1 e a outra com a pessoa 2. A mesma lógica se aplica para o carro da pessoa 2. A partilha universal faz com que metade vá para a pessoa 1. Já aquele bem adquirido pelos dois durante o casamento, esse é o bem mais fácil de ser entendido, que fica metade para cada um. Já aquele terreno que serviu de herança, como ele foi dado exclusivamente para a pessoa 2, isso não interessa. Afinal, a partilha é universal. Então, a pessoa 1 fica com metade do terreno. Além disso, apesar dos dois estarem divorciados, eles estão vivos e cada um continua com responsabilidades para com o filho 1 e o filho 2. E em relação a eles, eles terão direito a metade dos bens da pessoa 1, como também metade dos bens da pessoa 2. Trazendo isso para números, para ficar um pouco mais visual a coisa toda. Supondo que a união de todos os bens, casa, carro, avião, terreno, ações na bolsa, aluguel recebido de outros imóveis, tudo compondo o patrimônio, dê aqui 100 mil reais para facilitar a nossa conta. Acontece o divórcio e metade desses bens fica com a pessoa 1 e com a pessoa 2. Eu vou utilizar aqui apenas uma delas para seguir com o exemplo, mas saiba que essa mesma lógica se aplica também para a outra, beleza? Então suponha agora que a pessoa 2 decida fazer algumas loucuras com o seu patrimônio. Ela pode fazer com todo ele? Não. Afinal de contas, esses bens serão divididos em 2 partes. Metade deles tem que ser destinados obrigatoriamente aos seus herdeiros. Quando ela morrer, será a herança. E esse valor, obviamente, tem que ser dividido de forma igual para todos eles. Como aqui temos apenas 2 filhos, cada um vai ficar com metade. Já os outros 25 mil, ou seja, a outra metade, ela pode fazer o que quiser. Então ela faz um testamento, ou seja, ela continua viva e diz: metade dos meus bens está aqui separado bonitinho para os meus herdeiros. Essa outra metade eu posso doar totalmente para caridade, eu posso tacar fogo, eu posso sair gastando com o que eu quiser, vou viajar, vou comprar, ou até mesmo vou doar totalmente esse valor para qualquer um dos meus filhos. Isso mesmo, essa outra metade pode ficar integralmente ou com o filho 1 ou com o filho 2. Aquele que não receber nenhum centavo dessa outra metade tem que concordar, tem que autorizar, tem que deixar isso acontecer, precisa autorizar? Não. Afinal de contas, como está dizendo ali em cima, pode ser feito o que bem entender com essa outra parte do patrimônio da pessoa 2. Se a gente analisar apenas essa divisão de bens feito pela pessoa 2, veremos que cada filho vai receber um total aí de mais ou menos R$ 12.500. Se a gente aplicar a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio para a pessoa 1, cada um receberá o dobro disso, mais 12.500, beleza? Mas isso no caso de divórcio. No caso das pessoas decidirem ali, ainda vivas, realizarem um testamento. Elas podem colocar de qualquer forma os seus bens? Não. Precisam respeitar essa regra de metade para os seus herdeiros e a outra metade aí sim. Pode fazer o que bem entender. E essa situação fica um pouco diferente quando ocorre a morte, o falecimento de uma dessas partes. Nesse caso aqui, vamos supor que a pessoa 2 venha a falecer e, portanto, fique aí a pessoa 1. Quando ocorre a morte ou falecimento, vamos supor que não tenha ocorrido nenhum divórcio antes. Eles estavam juntos, felizes, se amando e veio a falecer. Teve essa infelicidade. A pessoa viúva vai ficar obrigatoriamente com metade dos bens. Isso porque ela é considerada meeira.
pessoa que fica com metade. Já a outra metade vai ficar de herança para quem? Para os filhos. Então, se a gente já analisar aqui por essa imagem, podemos perceber que a quantidade que os filhos vão receber será maior. Trazendo para números, mesma situação e valores, porém aqui agora, em vez de divórcio, foi morte. Metade dos bens fica com a pessoa sobrevivente, com o viúvo, com o meeiro. E a outra metade vai servir de herança para os herdeiros. Dividindo proporcionalmente, cada um ficaria aqui com 25 mil reais. Se eu parasse por aqui, já daria para notar basicamente a maior diferença em relação à situação do divórcio, principalmente em relação a valores que cada filho receberia. Porém, para ficar mais claro e mais gravado, vou trazer de volta a situação do que a pessoa viúva, sobrevivente, viva, pode fazer com os seus bens, que é aquilo, dividir metade deles obrigatoriamente para os seus herdeiros, em forma de herança, e a outra metade fazer o que quiser. Dividindo de forma proporcional, cada um receberá do sobrevivente um valor aí médio de 12.500. Portanto, o valor total recebido aqui nessa situação seria de 37.500 para cada um dos filhos. Isso tudo em relação à partilha universal de bens, beleza? E agora nós vamos para a situação da partilha parcial no caso do divórcio, pessoa 1 e 2 vivas. Até aqui, situação idêntica, divorciados, cada um para um canto. Aqui agora começam as principais diferenças. A pessoa 1, antes do casamento, tinha a casa inteiramente para ela. Depois de divorciados pela partilha parcial, ela volta a ficar inteiramente com a casa. Mesma lógica para o carro da pessoa 2, volta a ser totalmente dela. Agora, aquilo que eles compraram juntos, necessariamente ficará metade para cada um. E aqui eu preciso reforçar que não interessa a forma como esse bem conjunto foi comprado. Não interessa o nome de quem está registrado esse bem, como também não interessa a proporção de investimento nesse bem. Exemplo, suponha aqui que os dois casados tenham comprado juntos esse avião no valor de 50 mil reais. Supondo que a pessoa 1 tenha investido 40 mil reais e, obviamente, a pessoa 2, 10 mil. O bem passa a ser dos dois. Ah, está registrado no nome da pessoa 2. Não tem problema. Estão casados, é dos dois. Veio o divórcio, vai cada um para um canto e como não tem como partir o avião no meio e ele ainda manter as suas características funcionais principais, que é voar, vamos vendê-lo e dividir de forma igual e não de forma proporcional. Desta forma, a pessoa 1 vai ficar com metade do avião, que no caso é um valor de 25 mil reais, e a pessoa 2 a outra metade. Ah, mas isso é injusto. Não sou eu quem faz as leis, eu apenas estou tentando explicar para vocês como é que funciona. E essa mesma lógica se aplica também à divisão universal. Não interessa quem pagou mais, quem pagou menos. Não interessa no nome de quem está registrado. Divorciou, metade para cada lado. Beleza? E voltando aqui para a situação complexa, o terreno que foi doado exclusivamente para a pessoa 2 volta a ficar inteiramente com ela. Seria diferente se os sogros da pessoa 2 tivessem deixado de herança para o casal. Se no testamento estivesse aqui, esse terreno fica tanto para a pessoa 1 quanto para a pessoa 2. Aí, a divisão desse terreno seria de forma igual ou proporcional, dependendo de como tenha sido feita essa entrega de bem. Nesse exemplo aqui, como é total da pessoa 2, fica totalmente com ela. Lembrando que, se fosse a divisão universal, metade para cada um. E aqui já tem uma grande diferença. Obviamente, os dois ainda possuem responsabilidades para com seus filhos na mesma situação. Se eu for trazer isso para números, talvez facilite o entendimento, colocando aqui alguns valores meramente exemplificativos para facilitar a nossa conta, ainda num valor de 100 mil reais. Veio o divórcio, cada um para um canto, a pessoa 1 fica inteiramente com a casa, porém, aquilo que eles compraram junto será dividido, e aquilo que o outro recebeu não fica com ele. Portanto, o total que essa pessoa 1 teria no final do divórcio, um valor de 25 mil reais. E aí volta aquela situação. Metade ele tem que deixar de herança para os filhos e a outra metade ele pode fazer o que bem quiser. Já a pessoa 2 fica inteiramente com o seu carro, fica com a outra metade dos bens adquiridos durante o casamento e totalmente com o terreno, ficando com o restante dos 100 mil reais e também naquela regrinha dos 50% para herança e a outra para o que bem quiser, beleza? Porém, o que acontece na divisão parcial dos bens quando acontece o falecimento de uma das pessoas? Aqui agora, a pessoa 1 fica também com o total da sua casa, fica com metade do bem adquirido, porém na situação de meeiro, pessoa que tem direito a metade dos bens adquiridos durante o casamento, e esse bem adquirido durante o casamento
vai lá a outra metade para a herança dos filhos. Porém, se a pessoa 2 estivesse viva, ela ficaria numa situação de divórcio inteiramente com o carro e inteiramente com o terreno. Porém, como ela veio a falecer, metade desses bens fica com a pessoa 1 no status de herança. A pessoa 1 se torna herdeira da pessoa 2. Da mesma forma que a outra metade desses bens fica lá para os seus filhos. Mostrando também nessa imagem uma grande diferença de valores a que cada um terá direito no final das contas. Trazendo para números e dessa vez colocando os filhos de forma mais evidente, a pessoa 1 volta a ficar totalmente com a sua casa que ela tinha antes de se casar, fica também com metade dos bens adquiridos durante o casamento e metade daqueles bens que pertenciam inteiramente ao falecido. Portanto, a pessoa viúva ficaria ali com um total de R$55 mil, também submetida àquelas velhas regrinhas de 50-50. Sendo assim, os filhos receberão por meio de herança da pessoa 2, metade dos bens a que ela tinha direito. Ou seja, seria um valor total de R$45 mil e como aqui nós temos 2 filhos, cada um receberia de herança da pessoa 2 um valor aproximado de R$22.500. E tudo isso você encontra lá no Código Civil, sendo que a comunhão parcial está ali presente nos artigos 1658 e demais, prestando bastante atenção no artigo 1660, que diz que a herança entra somente se esse bem for doado em favor do casal e não de forma exclusiva a um deles, como foi o exemplo que eu dei para vocês. E também atenção no artigo 1668, que já está falando da universal, no qual é excluído o bem herdado caso exista uma situação muito específica, no qual existe uma cláusula dizendo, independentemente de nós estarmos na divisão universal, aquilo que cada um receber de herança dos seus respectivos pais, tios, avós, ficará inteiramente para você. Não será dividido entre nós. Caso essa cláusula específica não exista, aí sim a herança será dividida para os dois. Fechou? Lindezas, espero que tenham gostado e entendido. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, também aquilo que você gostaria de ver resumido. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para outros resumos. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!